A história da escravidão no Brasil. O que você não sabia. A escravidão no Brasil durou oficialmente 388 anos, sendo o último país das Américas a abolir essa prática desumana. Porém, além dos fatos amplamente conhecidos, existem aspectos profundos e complexos dessa história, que raramente são discutidos em sala de aula ou nos livros didáticos. Esta é uma jornada pelos cantos obscuros e pelas verdades incômodas de um dos capítulos mais sombrios da história brasileira. As raízes africanas, muito além da escravidão. Quando falamos sobre a escravidão, frequentemente reduzimos os africanos escravizados à condição de vítimas passivas. Essa perspectiva, embora compreensível, ignora a rica diversidade cultural, tecnológica e social dos povos africanos. Os escravizados, trazidos para o Brasil, pertenciam a diferentes etnias e reinos, como os Iorubás, Bantus, Jejes, Nagôs e Alçás, cada um com suas próprias tradições, línguas e conhecimentos técnicos avançados. Muitos desses povos dominavam técnicas de metalurgia, agricultura tropical e medicina tradicional que se mostraram fundamentais para o desenvolvimento da colônia brasileira. Os africanos trouxeram conhecimentos sobre o cultivo do arroz, técnicas de mineração e práticas medicinais que salvaram incontáveis vidas. Ironicamente, os mesmos europeus que os escravizaram dependiam de seus conhecimentos para sobreviver nos trópicos. O sistema escravista, uma máquina de destruição humana. O tráfico negreiro era um negócio altamente organizado e lucrativo que movimentava fortunas colossais. Estima-se que entre 4 a 6 milhões de africanos foram trazidos forçadamente para o Brasil, representando cerca de 40% de todos os escravizados enviados para as Américas. Essa cifra astronômica esconde uma realidade ainda mais brutal. Para cada africano que chegava vivo ao Brasil, outros 3 ou 4 morriam durante as guerras de captura, o transporte interno na África, ou na travessia do Atlântico. Os navios negreiros, eufemisticamente chamados de tumbeiros, eram verdadeiros campos de concentração flutuantes. Homens, mulheres e crianças eram acorrentados em porões sem ventilação, onde doenças como escorbuto, disenteria e varíola dizimavam os cativos. A mortalidade durante a travessia chegava a 50% em algumas viagens. E os corpos eram simplesmente jogados ao mar, alimentando tubarões que seguiam as embarcações. Resistência e quilombos. A luta pela liberdade. Contrariando o mito da passividade, os escravizados resistiram de todas as formas possíveis. Desde sabotagens sutis nas plantações até revoltas armadas organizadas, a resistência escrava foi constante e multifacetada. Os quilombos representam talvez a forma mais conhecida de resistência, mas sua importância vai muito além do aspecto militar. O Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, foi uma verdadeira república independente que resistiu por quase um século aos ataques das forças coloniais. Com uma população estimada em 20 mil habitantes, Palmares desenvolveu um sistema político complexo, agricultura diversificada e até mesmo cunhava sua própria moeda. Sua destruição em 1695 exigiu um exército de 6 mil homens, demonstrando o poder e a organização dessas comunidades livres. Menos conhecidos são os quilombos urbanos e as irmandades religiosas, que serviam como redes de apoio e resistência cultural. Essas organizações preservaram tradições africanas, organizaram fugas e até mesmo compravam a liberdade de seus membros através de sistemas de economia solidária. O papel da Igreja, entre justificação e resistência. A Igreja Católica desempenhou um papel ambíguo na escravidão brasileira.
Por um lado, forneceu a justificativa teológica para a escravização, argumentando que era uma forma de salvar as almas dos africanos através da conversão forçada ao cristianismo. Por outro lado, alguns setores religiosos se tornaram espaços de resistência e preservação cultural. O sincretismo religioso não foi apenas uma estratégia de sobrevivência, mas uma forma sofisticada de resistência cultural. Orixás africanos foram disfarçados de santos católicos, mantendo vivas as tradições ancestrais sob a aparência de devoção cristã. Essa estratégia permitiu que religiões como o candomblé e a umbanda se desenvolvessem e chegassem até os dias atuais. A economia escravista, o motor do Brasil colonial. A riqueza gerada pelo trabalho escravo foi o alicerce da economia colonial brasileira. O açúcar, o ouro, o café e outros produtos de exportação eram cultivados e produzidos principalmente por mão de obra escrava. Essa riqueza não ficou apenas no Brasil. Ela financiou o desenvolvimento de Portugal, da Inglaterra e de outros países europeus que participavam do comércio triangular entre Europa, África e América. O que poucos sabem é que a escravidão não se limitou às grandes plantações. Escravizados trabalhavam como artesãos, vendedores ambulantes, marinheiros, mineradores e em praticamente todas as atividades econômicas da colônia. Nas cidades, era comum que escravizados tivessem relativa autonomia, podendo trabalhar por conta própria, desde que repassassem uma quantia diária aos seus proprietários. As leis abolicionistas, um processo gradual e controlado. A abolição da escravidão no Brasil não foi resultado apenas da pressão moral ou humanitária. Fatores econômicos, pressões internacionais e a própria resistência escrava forçaram uma transição gradual que se estendeu por décadas. A Lei do Ventre Livre, 1871, a Lei dos Sexagenários, 1885 e, finalmente, a Lei Áurea, 1888, foram marcos de um processo controlado pelas elites para minimizar os impactos econômicos da transição. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, libertou cerca de 700 mil escravizados que ainda permaneciam em cativeiro. Contudo, essa libertação veio sem nenhum tipo de reparação ou assistência. Ex-escravizados foram abandonados à própria sorte, sem terra, educação ou recursos para se integrar à sociedade livre. Muitos continuaram trabalhando nas mesmas condições precárias de antes, agora como trabalhadores livres. O legado da escravidão, cicatrizes que persistem. O fim legal da escravidão não significou o fim de suas consequências. A ausência de políticas de integração social criou um abismo que persiste até hoje. A população negra foi sistematicamente excluída das oportunidades de educação, emprego digno e participação política. Simultaneamente, o país promoveu políticas de imigração europeia, buscando embranquecer a população através da miscigenação. O racismo estrutural que permeia a sociedade brasileira tem suas raízes profundas nesse período. As desigualdades sociais, econômicas e educacionais entre negros e brancos refletem séculos de exclusão sistêmica. Dados atuais mostram que a população negra ainda enfrenta maiores taxas de desemprego, menores salários e menor acesso ao ensino superior. Conhecer para transformar. Compreender a verdadeira dimensão da escravidão no Brasil é fundamental para entender as desigualdades contemporâneas e construir uma sociedade mais justa. A história da escravidão não é apenas sobre o passado. Ela explica muito do presente e nos desafia a pensar o futuro. A resistência, a criatividade e a resiliência dos povos escravizados deixaram marcas indeléveis na cultura brasileira. A música, a dança, a culinária, a religiosidade e inúmeros outros aspectos da identidade nacional foram moldados por essa experiência histórica.
Reconhecer essa contribuição não é apenas um ato de justiça histórica, mas uma necessidade para construir um país verdadeiramente democrático e inclusivo. A luta pela igualdade racial no Brasil continua. Conhecer essa história é o primeiro passo para honrar a memória dos que sofreram e resistiram, e para garantir que as injustiças do passado não se perpetuem no presente. Só assim poderemos construir um Brasil onde a cor da pele não determine o destino de uma pessoa. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal.